Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei bem o horário que você está recebendo, que você está assistindo, acessando esse vídeo, mas o desejo do nosso coração é que ele te abençoe, tá bom? Que a mensagem aqui compartilhada seja uma bênção para você, que possa transformar o seu dia, trazer um significado à sua vida, que possa ser uma palavra de alento, de conforto ao seu e também ao meu coração, né? Você está no Café Mais Palavra. E, bom, a gente está numa série, né? E agora é a segunda mensagem sobre essa série. Na primeira mensagem eu falei sobre o sentido da vida segundo Paulo, né? E quais são as ambições de Paulo, né? Como um apóstolo, como um homem de Deus. E na primeira mensagem nós falamos sobre conhecer Cristo. E agora nós vamos falar sobre o poder da sua ressurreição. Então abra comigo lá em Filipenses capítulo 3, versos 7 ao 11. Nós vamos ler essa parte, esse texto, para a gente poder refletir um pouquinho sobre essa ambição de Paulo, né, esse desejo de Paulo, né, que ele tem de conhecer o poder da ressurreição do Senhor. Vamos lá, verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bom, era desejo de Paulo conhecer Cristo, era desejo de Paulo participar, né, do poder, conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. É interessante esse anseio por Paulo por isso, essa ambição de Paulo. E lembre-se que Paulo ele era um homem extremamente capacitado, dotado. Ele era um homem que tinha um pedigree absurdo. Ele era um judeu autêntico, da tribo de Benjamim, um fariseu, um homem que tinha uma carreira de sucesso entre os fariseus, né, na classe alta ali, né, de Israel, como criado aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais importantes de Israel. E Paulo com certeza teria esse futuro como uma das maiores vozes do judaísmo na época dele. E ele considera tudo isso como perda, como esterco, para ganhar a Cristo. Eu não sei se você busca razão para a sua vida, sentido para a sua vida nas coisas que você tem, que você faz, né, nos seus títulos, no seu recurso, no seu trabalho, na família que você constituiu, né, quais são os seus anseios, né, em viajar, conhecer tantos lugares. Isso tudo é importante, isso tudo é bom, mas isso tudo é secundário, isso de fato não vai preencher o nosso coração. Mas Paulo nos dá uma pista muito importante aqui, que existe uma linha de cima que nós precisamos alcançar, né? A gente pode experimentar todas essas coisas, mas nada disso de fato vai trazer sentido e razão à sua vida plenamente. Isso vai te dar razões e sentidos para algumas coisas, mas não para o todo da sua vida. Mas Paulo fala que para ele, sentido da vida e considerar tudo isso como perda, para experimentar o poder da ressurreição, né? Paulo ele tem esse anseio. E o que significa esse poder da ressurreição? O que isso na prática significa para mim e para você ser revestido dessa ressurreição? Algo que é futuro? Algo que está reservado para a gente em algum momento na vinda de Cristo? Ou quando a gente já tiver morrido, ser transformado, ter nosso corpo ressuscitado ou ainda vivo, ser transformado? Mas qual de fato seria, né, o significado dessa ressurreição? Na verdade, o poder da ressurreição já está em operação na nossa vida hoje. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos o poder da vida, sabe, vivendo, correndo nas veias do nosso corpo, inundando o nosso cérebro, preenchendo o nosso coração. O poder da ressurreição é algo que está
envolvendo a nossa vida como um todo. E é interessante que para Paulo, aqui em 2 Coríntios 4, do verso 7 em diante, ele fala para a gente sobre isso. Ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha isso, gente. O que é esse vaso de barro? Somos nós. A nossa estrutura ela é frágil, nós somos, pequenininhos, somos... qualquer coisinha nos machuca. Eu falo isso no nosso corpo mesmo. Nosso coração também, nossa mente também é limitada, nosso coração é... Mas existe um poder que a tudo excede, que não cabe em lugar nenhum. O poder de Deus ele não cabe numa caixa, não cabe num prédio, não cabe numa cidade, num país, num mundo, muito menos no universo. O poder de Deus excede todas as coisas, nada pode conter esse poder. Mas ele escolheu colocar esse poder dentro desse vaso de barro que somos nós. E como é que esse poder ele, no dia a dia funciona? Ele diz assim, verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Cara, é interessante que a gente vive a vida assim. A gente é o tempo inteiro pressionado. A gente fica perplexo com um tanto de coisa. Coisas que acontecem, que a gente imagina assim, não, isso nunca vai acontecer, de repente acontece. A gente muitas vezes se sente perseguido, ou por nossa fé, ou por conquistas que a gente tem na vida, ou por uma série de coisas. Somos perseguidos. Mas ele está dizendo aqui, não somos abandonados. Abatidos, muitas coisas nos abatem, mas ele está dizendo aqui, mas não destruído. Esse é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição opera em nós que não nos deixa parar. O poder da ressurreição traz uma esperança no nosso coração que vai curando as nossas feridas enquanto caminhamos. A gente fica o tempo inteiro pressionado, o tempo inteiro perseguido, o tempo inteiro, perplexo com as coisas. Somos abatidos o tempo inteiro. Mas essas coisas não nos param. Pessoas que experimentam o poder da ressurreição são imparáveis. Isso não quer dizer que você não fique abatido, isso não quer dizer que você não sinta perseguido, isso não quer dizer que você não seja alguém que fique perplexo ou desanimados ou pressionados. Não, a gente passa por tudo isso. Mas tem algo a mais, tem uma assinatura divina que está dentro de nós, que está nos impulsionando, que está nos levando para frente, que está nos trazendo sabor para a nossa vida, que está ressignificando o sofrimento que passamos, que está trazendo sentido para as nossas conquistas. Isso é o poder da ressurreição, que vai culminar num futuro, na transformação do nosso corpo, que vai culminar num futuro onde nós estaremos numa nova vida plenamente completa, sem falta de coisa alguma, onde o pecado não vai mais fazer parte dela, onde a destruição, a morte, o sofrimento não fará mais parte. Isso está reservado para um futuro próximo. Mas aqui, enquanto caminhamos, não estamos órfãos. Nós temos o poder de Deus habitando em nosso corpo mortal. Paulo tinha esse anseio. Eu quero te desafiar a você buscar isso. Busque conhecer Cristo e busque conhecer o poder da ressurreição do Senhor. Isso, de fato, vai trazer um sabor diferente para todas as conquistas que você vai adquirindo ao longo do tempo. E todas essas conquistas serão apenas conquistas, comparados ao conhecimento de Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição. Tá certo? Você pode até perder algumas coisas, mas você não vai perder quem você é, jamais. Bom? Deus te abençoe e beijo no coração.